passado, Salvador foi eleita numa competição que reuniu 300 cidades de 19 países como a cidade global da música. Entre outros motivos, Salvador venceu porque utilizou a música como ferramenta de transformação social, econômica e cultural. E no programa de hoje a gente recebe um dos principais fenômenos, posso colocar assim tranquilamente, um dos principais projetos que une tudo isso aqui no nosso programa. Eu estou falando do Neogibá. Muito bem-vinda, Mariana Pereira, gerente institucional do Neogibá, que está com a gente hoje aqui no Linha 8 Notícias. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Dalmi, um prazer estar aqui com vocês, representando, né, o programa Neogibá, que já vai completar agora, já estamos com 17 anos, né, de fundado, com a nossa sede central lá no bairro da Liberdade, no núcleo central, no Parque do Queimado, exato. Explica pra gente assim, como foi que surgiu o Neogibá, né? O professor Ricardo Castro, o maestro Ricardo Castro, foi quem teve a ideia, mas explica pra gente como foi que desde a ideia até virar esses 17 anos de um projeto de muito sucesso. O Neogibá, ele é um programa que foi inspirado, né, que tem como inspiração principal o programa Eu Sistema, que é um programa da Venezuela, que já tem aí bastante tempo acontecendo, com a metodologia toda inspirada nesse programa. A ideia nasceu justamente de uma visita do Ricardo Castro, que é maestro, pianista, super reconhecido internacionalmente, que esteve na Venezuela para conhecer o projeto El Sistema. E aí, impactado, né, pelo que ele viu lá, o impacto social, a grandeza do programa, inclusive, retornando para a Bahia, já com conversas com o governo do estado na época, né, era a gestão do Jacques Wagner, foi aí que surgiu a ideia de, pela primeira vez na Bahia, fazer algo parecido, né, inspirado no El Sistema, que trouxesse a prática musical para dentro de uma realidade de transformação social, né, aliando esses dois pilares, assim, de educação, cultura, arte. E aí surgiu, primeiro aqui em Salvador, funcionava nas dependências do Teatro Castro Alves, né, com o apoio da FUNSEB, inclusive, cedendo esse espaço. E foram abrindo alguns núcleos, né, tanto em bairros diversos de Salvador, depois na região metropolitana, a gente está também em Simões Filho e Lauro de Freitas, e temos também núcleos que são os núcleos territoriais, núcleos no interior do estado da Bahia. A gente tem um núcleo de prática musical em Jequié e 3 núcleos territoriais que atendem todo o território em Vitória da Conquista, Feira de Santana e Teixeira de Freitas, né? Hoje são 13 núcleos, então o núcleo principal, o núcleo central, funciona no Parque do Queimado, que eu não sei se você já conhece. A gente vai chegar lá. Que é um espaço super bonito e que ali funciona como tem uma área maior para os ensaios gerais das orquestras, né? A gente tem dentro do programa várias formações orquestrais, como a gente chama. E nos núcleos acontecem as aulas, vamos dizer, de prática musical durante o contraturno escolar de crianças e adolescentes e jovens. E também o acompanhamento não só dessa parte musical, pedagógica, mas também o acompanhamento com o nosso setor de desenvolvimento social, que faz um acompanhamento com assistentes sociais, psicólogos, etc. E tudo isso faz parte também de como o programa funciona. Essa viagem para a Venezuela dele é como se fosse o Neogibá de lá. É muito maior. O Sistema é um programa, eu não sei te dizer já há quantos anos funciona, mas fundado pelo maestro Abreu. É um programa que está presente no país inteiro, na Venezuela, é algo gigantesco mesmo, sim. Aqui o Neogibá, assim, atualmente está em Salvador, região metropolitana e alguns polos no interior do estado. Isso. Como temos a referência aí da Venezuela, existe esse interesse de fazer com que seja um projeto ainda maior do que já é? Sim, né? A ideia sempre é poder expandir, mas expandir com qualidade e excelência. Então, assim, mais do que a quantidade de lugares, a qualidade. É poder preservar a qualidade, que não é uma coisa tão fácil assim, porque tudo depende também, por exemplo, da qualidade dos espaços, instrumento, acústica, os próprios instrutores e coordenadores de cada instrumento específico de uma orquestra. Não é que tem, assim, tanta grande disponibilidade de pessoas capacitadas, digamos, em qualquer lugar do estado, etc. Sim. Então, assim, é um processo que leva seu tempo, né? Sim, assim, fundar um núcleo em algum outro lugar. Claro que a ideia, inclusive, do governo do estado, que é o mantenedor do programa,
é que mais e mais pessoas Claro. possam ser beneficiadas, né? Nos núcleos já existentes, Perfeito. inclusive. Eu queria que você falasse um pouco sobre a utilização da música como um instrumento de transformação social, né? O Salvador ganhou o prêmio como Cidade Global da Música, o Neo Gibá utiliza a música como esse elemento de transformação social. Como é desenvolvido esse trabalho lá no Neo Gibá e como é que os alunos, né, o público que chega querendo utilizar a música como transformação social? Bem, o Neo Gibá, ele trabalha ao redor de dois lemas, assim, né, principais, que é o Aprende Quem Ensina. Então, ele é um projeto também de multiplicação, né? Os integrantes, quando eles ingressam no programa, a gente tem em núcleos turmas a partir de 6 anos de idade, já com iniciação musical, mas depois, percorrendo o caminho que eles têm, né, de formação musical e de formação no ensino da música, por isso chama Aprende Quem Ensina, eles começam a trabalhar também como monitores das turmas menores, né? Então, também o programa tem muito isso de que a música seja uma ferramenta de integração e de multiplicação dentro do programa. Então, quando você tem adolescentes de 13, 14 anos que já estão se desenvolvendo, já estão um pouco mais avançados em alguma área, seja ela do coro ou de algum instrumento orquestral, eles começam a ser monitores da iniciação musical, também das crianças menores, e isso vai criando, inclusive, um vínculo familiar, né, entre eles, assim, de grupo. E a gente vê que hoje a gente tem tanta carência de espaços onde existam trocas, não só na parte, vamos dizer, do ensino formal, né, como um colégio, uma escola e tal, mas que tenha um ambiente que promova a socialização, a integração, as trocas, as atividades também fora do núcleo, né, quando eles vão se arrumar para alguma apresentação, ou fazer um ensaio em conjunto, ou fazer alguma viagem junto também para trocar em algum lugar. Então, a própria viagem tem um cunho pedagógico também, que ali está tendo todo um momento de integração, de autonomia, né? Muitos estão fazendo a viagem pela primeira vez, ou estão longe da família pela primeira vez. Como é isso? Como é esse momento com esses alunos, né? Que assim, um aluno que nunca teve a oportunidade de viajar, participa de um projeto desse, começa a se desenvolver e aí tem a oportunidade de fazer uma viagem dessa. Como é esse momento lá para vocês? Existe uma equipe bastante especializada já nisso, né? A gente trabalha com uma equipe de produção própria, inclusive formada por muitos que são ex-integrantes do projeto. Dentro da nossa equipe de produção, a gente tem gente que já foi contrabaixista, que já foi da flauta e que tem essa vivência de orquestra. Eu não tenho, né? Não sou música, mas o pessoal que trabalha na produção tem muito essa vivência da logística de uma orquestra, dos tempos de ensaio e descanso, de coordenar grupos, né? Porque eles próprios já fizeram parte de grupos que também faziam esse tipo de trabalho. E é uma equipe muito competente, muito cuidadosa também, muito próxima dos integrantes e também, como eu comentei anteriormente, a gente também tem assistentes sociais e psicólogos, né? Que fazem parte dessa equipe e que dão esse suporte, inclusive, porque a gente entende também ali um momento de muita ansiedade, de muitas emoções envolvidas, né? Subir num palco para uma plateia nova, grande, tá longe dos pais, se sentir apoiado pelos colegas, não sentir tanto essa grande pressão, né? Mas a gente estava falando do Aprende Quem Ensina, e um outro lema do programa é o lugar de plateia no palco. Então, o programa também tem essa missão de formar plateia, né? De convidar as pessoas da comunidade, das famílias, dos integrantes e da comunidade dos bairros onde os núcleos atuam, para participar, para fazer parte, né, da plateia, para estar ali prestigiando e a partir daí também ter um primeiro contato muitas vezes com a música que ali é apresentada e daí pode inclusive se despertar algum interesse novo, inclusive fazer parte do programa. Bacana. E isso acontece bastante. Cita um caso aí, sei lá, uma menina, uma criança que levou um pai, uma mãe, existe isso? Existe muito. Não tenho algo específico assim que... Mas tem vários, acho que 3 irmãs que tocaram juntas um tempo também. Tem muitos, assim, quando você vai pegar, assim, a lista de quem está atualmente, e isso se renova também, Dalmi, sabe, assim, por exemplo, na última turnê, a próxima turnê, essa de 2025, já 60% dos que vão nessa turnê agora estão indo pela primeira vez, né? E a 9ª turnê. Então, assim, não é a mesma orquestra que vai em 2025 do que a orquestra que foi em 2018, por exemplo, né? Então, tem uma renovação constante. E aí, também, muitos vão para o caminho da música, um caminho profissional, de músicos profissionais, de estarem tocando em outros lugares do Brasil e do mundo até. Outros vão mais para a área de ensino, né, da música.
E muita gente vai para áreas diversas, tem muita gente indo para a área de comunicação, muita gente indo para a área de exatas, ou seja, não é que o programa se propõe a formar músicos profissionais, a proposta é muito maior, é uma formação cidadã e a música é um instrumento. E aí tem os que se desenvolvem mais nessa área e tem isso como missão de vida mesmo, e outros que estão aí em outras carreiras completamente diferentes. A gente recebeu o pessoal do ILE aí aqui e o projeto deles é muito disso mesmo, assim, sabe? De trazer o pessoal para aprender percussão dentro do ILE aí, né? E que segue vida fazendo outras atividades, né? Isso. Não necessariamente seguindo com a percussão. A mesma coisa o pessoal da TV Pelourinho, que esteve com a gente hoje, inclusive, estamos com 2 alunas aqui acompanhando a gravação desse episódio, que participa ali do projeto, mas não vai necessariamente trabalhar com audiovisual, mas todo o ensinamento que o audiovisual, né, que a TV Pelourinho pode passar, eles seguem e levam para a vida, para as outras áreas, isso é bem bacana. Você falou aí que muitos desses alunos, né, o próprio projeto leva para ações em outros estados e fora do país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Aqui, eu andei pesquisando, eu fiz uma pesquisa, obviamente, sobre as apresentações e eu vi que tem apresentação, já teve aqui no Nordeste e já teve turnê na Europa e também teve o contrário, de receber músicos da América Latina e da África. Constantemente. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho. As turnês, né? A turnê internacional que acontece, tem uma agora em 2025, é a 9ª turnê, né? De uma orquestra que se renova constantemente, como eu te falei, então não são os mesmos que viajaram antes que estão viajando agora. Em 2023 a gente conseguiu realizar o que era um grande sonho, que era fazer uma turnê no norte e nordeste do Brasil. Foi uma turnê basicamente terrestre, acho que eram 7 ônibus viajando e mais um caminhão com todos os instrumentos. Nossa. É uma super estrutura. É uma viagem puxada também, porque em cada lugar que a gente chega, então tem o tempo de reconhecimento dessa sala, onde eles vão se apresentar, de afinação dos instrumentos, de montagem, de ensaio geral. Tem a apresentação, no dia seguinte o ônibus já segue novamente, né, para um outro destino. Isso comentando um pouco da Norte e Nordeste, e a receptividade assim do público foi incrível, todos os dias assim com salas lotadas. A gente fez também, depois de percorrer as capitais do Nordeste, aí sim teve uma parte aérea que foi um voo em Fortaleza, se eu não me engano, para Manaus, e fechamos a turnê lá em Manaus. Com casa lotada também, super bonito. Bacana. E dentro disso tem muito para quem participa, né? Todo um aprendizado de convivência, de disciplina, de horários, né? De tudo aquilo que tem que seguir, porque os horários, para quem já trabalhou com produção e já acompanhou artistas em qualquer viagem. Eu imagino o trabalho desse produtor. Né? Imagine com 120 adolescentes. É muita gente, imagina. É muita coisa para dar conta, mas sempre é uma energia assim incrível. Assim, a gente brinca muito também que além de muito esforço e dedicação, também tem um anjo da guarda aí olhando por nós, porque assim, as coisas acontecem, as coisas dão certo, sempre eles voltam assim acho que com a bagagem cheia de muita coisa, né, que não é quantificável, né? A gente tem esses dados, assim, posso te falar assim, a sala esgotou os ingressos e tal, mas o que acontece ali dentro é uma mágica. Eu tenho alguns números aqui, é até bom que você atualiza a gente, né, que desde 2007, mais de 35 mil crianças atendidas, são 13 núcleos, né? Sendo o núcleo principal aqui em Salvador, ali no Parque do Queimado, que fica ali na Soledade, do lado da Soledade, Caixa d'Água. Perto do Colégio da Soledade, do Hospital Ana Nery, para quem está entrando ali na antiga Estrada da Rainha, por ali. Você tem núcleos territoriais em Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, mais 9 núcleos de prática musical, não é isso? Sediados em diferentes bairros daqui da capital. Quais são esses bairros? Poxa, a gente tá no Nordeste de Amaralina, Bairro da Paz, Pirajá. Estamos... falei da região metropolitana também, né? Que eu acho que aí tem Simões Filho e Lauro de Freitas. Tem Jequié também. Jequié é um núcleo de prática musical que não é região metropolitana, mas que não é um núcleo territorial, como os outros, que são núcleos maiores, que atendem também todo o território, né? E esse trabalho... E aí, assim, quando a gente fala do Neogibá, é tão diferente quando você vai, sabe, no núcleo central, que é um espaço que tem salas maiores, então que comporta uma orquestra inteira para um ensaio. E nos núcleos, nos bairros, por exemplo, muitos deles funcionam, inclusive, em parceria com outras organizações.
Então, a gente funciona num CSU ou, né, com alguma parceria com alguma centros sociais urbanos ou com alguma outra instituição. E, às vezes, as salas são muito menores. Então, aí acontece outro tipo de prática adaptada, que não é um ensaio completo de uma orquestra completa, porque nem cabe. Até pedir ao diretor se ele puder colocar a imagem aqui de uma camerata lá no Parque do Queimado, que é muito interessante. Eu vou trazer mais detalhes, mas deixar ela concluir. Sim. E no interior do estado, né, aí, tipo, a dinâmica já funciona de um outro jeito, porque às vezes está ali no núcleo de Feira, por exemplo, atendem outras cidades do território, então isso já envolve também uma logística, inclusive de transporte desses integrantes, né, que faz parte também aí da nossa gestão orçamentária, vendo as necessidades de cada região e de cada núcleo, né? Então, tem núcleos que tem a gente tem também um núcleo super bonito de cordas dedilhadas, né? Que é o pessoal do violão clássico, que é algo, assim, belíssimo de assistir. Eu não sei se talvez seja essa camerata aí que vocês têm imagem, não sei, vamos ver aí E no parque, além de tudo, a gente tem um espaço que tem... concertos gratuitos, né? Todo domingo, às 11 da manhã. Eu já tive a oportunidade, você perguntou se eu conhecia. Eu moro na Liberdade, moro ali na Liberdade, e já tive a oportunidade de acompanhar algumas cameratas lá domingo de manhã. Gente, vá. Assim, vá. Reúna sua família, vá com seu namorado, sua namorada, seu noivo, pegue seus filhos, sua mãe, sua avó e vá. É espetacular. É uma manhã agradabilíssima. Sim, e tem a programação infantil também, né? Que às vezes tem obras infantis que são lindíssimas. O espaço é lindo, super verde, super arborizado. Você pode ficar tranquilo que o seu filho vai estar... Tem estacionamento. Seu filho vai poder caminhar, se divertir. Tem café, tem onde você tomar o seu lanche e tudo mais. Entrada gratuita. Mas, de graça. É de graça. Ainda por cima. É de graça. E não se preocupe pelo fato de você estar na Liberdade, que de fato é um bairro populoso, e tem a questão do domingo de manhã, que vai ter algum vizinho fazendo zoada e tudo mais. Não se preocupe, não tem nada disso. Não, é muito tranquilo. É um momento de paz, eu acho, isso. Sabe? Você chega ali, já dá uma relaxada, você entra naquela sala. Quando eu tive a primeira vez, desculpe te interromper, quando eu tive a primeira vez, a sensação foi que eu entrei no portal, entrei no universo, saí da Liberdade, daquela loucura da Liberdade, loucura gostosa, né? Cidade. Quem mora na Liberdade tem até certa dificuldade de sair da Liberdade, porque o jeito Liberdade de ser nos contagia e até quando você sai é um pouco complicado, mas enfim. Então, quando você sai da Liberdade, que você entra ali no Parque do Queimado, é como se estivesse entrando em um outro universo de muita tranquilidade, muita paz, muita calmaria, enfim, para mim foi uma sensação dessa, assim, de estar entrando em outro lugar. O maestro, ele fala sempre também que isso foi uma coisa, assim, bonita, eu lembro quando eu aprendi, quando eu vi ele falar isso sobre isso a primeira vez, que a música orquestral, né, a gente não é só música clássica, existem outras músicas orquestrais contemporâneas, inclusive, ela também é feita de silêncios. Então, assim, a importância de entrar, de que essas apresentações, quando você... tudo bem, é incrível você ver também uma camerata tocando esse tipo de música num espaço aberto, que tem gente circulando, etc. Mas quando você tem a experiência de estar no espaço, como é ali no parque, em que o silêncio também tem o seu valor, então você consegue realmente se transportar para um estado mental diferente, né? A gente vê como a gente vive imersos no barulho. Hoje em dia a gente se dá conta disso, quando você está no total silêncio antes ali da apresentação começar, você vê que ali até o sinal do celular ele não entra, né? O mínimo barulho que alguém faça ali, pela própria acústica da sala, então as paredes são mais grossas, o Wi-Fi ali, e assim, a gente recomenda sempre que as pessoas também não façam esse esforço que é tão difícil, se a gente consegue ficar longe do celular 30 minutos, né, e tá ali apreciando e não todo o tempo preocupado em gravar também, mas, e entrar mesmo aberto para essa experiência, de chegar ali e deixar que a música tome conta mesmo, assim, do ritmo, do tempo, né, do nosso estado de ânimo mesmo, né, por um tempo suspenso, assim, da nossa correria. É um momento magnífico, assim, eu recomendo as pessoas que eu conheço, vá sem preconceito, não vá achando, porque é um bairro popular, assim, eu tô falando, eu moro na Liberdade, tá, gente? Eu tô falando de onde eu moro.
é um bairro popular, algumas pessoas podem ter algum tipo de preconceito, medo com relação à insegurança, mas relaxa, vai, Não, tem estacionamento, é muito tranquilo. um espaço maravilhoso e, enfim, é uma experiência realmente única. Eu queria saber, inclusive, se esse espaço, Sim. ele acontece em outros locais, né? Já que o projeto Neogibá tem outros espaços, né, também espalhados pelo interior, Essas enfim. apresentações de domingo são sempre no Só lá, parque mesmo, tá. né? A gente tinha também uma série de apresentações no Teatro Castro Alves, mas enquanto o teatro estiver em reforma, a gente, infelizmente, a cidade não está podendo contar com esse espaço, acho que até 2027, não sei quando vai ser a inauguração, mas a gente também se apresenta no Teatro Salesiano, do Colégio Salesiano. Sim. O de Nazaré ou... Isso, Nazaré. Ali tem um teatro grande com um palco que comporta, assim, né, bastante gente com os instrumentos e tal. E a última que eu tive também a oportunidade de estar lá, acho que foi no feriado de maio, e tava casa cheia também, né? E ali também é entrada gratuita. E existe um estacionamento do colégio cedido, inclusive a gente agradece muito ao Colégio Salesiano pelo uso do espaço e por toda a contribuição e parceria deles, e tem estacionamento ali dentro do pátio do colégio. Os concertos lá geralmente são à noite, geralmente sábados e quartas, mas aí o ideal é que quem está nos ouvindo acompanhe as nossas redes sociais, porque lá eles vão ver a agenda completa, porque não é um dia da semana fixo. Entendi. Como o parque é todo domingo. Todo domingo. Domingo de manhã inclusive vai o tá nome lá. é Todo Domingo no Parque. Todo Sim. domingo no Parque, 11 da manhã. Mas os do Salesiano é uma agenda aí que a gente vai divulgando Só mês acompanha as a redes mês. sociais, fica ciente. Isso, tá. @Neogibá no Instagram. Bacana. Seguir a gente por lá e acompanhar a nossa agenda e vir conhecer. Uhum. A gente faz, né, pesquisa também de acompanhamento de público todo ano, e a gente vê assim, a quantidade de pessoas que têm vindo quando chegam pela primeira vez, e quando a gente colhe depoimentos, tanto o pessoal da nossa área de comunicação quanto a própria pesquisa, de que quantas pessoas retornam depois, né, assim, e que começam a acompanhar mesmo a orquestra e falar, não, eu vou vir, já virou programa de trazer minha mãe, minha sogra, né, assim, de manhã, ou criança, idoso, assim, porque como você falou, é um lugar que você chega e é realmente fácil, tranquilo acessar. E essa ideia justamente é que seja acessível, democrático, inclusivo e aberto, né, ao público. Então, fica sempre, em qualquer lugar que eu vou, eu sempre deixo o convite também. Bacana. Pra Ainda falando sobre os projetos, eu fiz uma lista de vários projetos que vocês desenvolvem. A gente já falou sobre as turnês internacionais, falamos sobre o Neogibá Conecta, né, que é trazer os alunos participantes da América Latina e da África. Tem também o Orquestra Plástica, que é o uso de instrumentos de canto. Esse projeto, atualmente, ele não está mais em execução, mas foi um projeto bem interessante no momento que aconteceu. Eram instrumentos bem primários, assim, realizados com plástico reciclado, né? Foi uma parceria com um patrocinador que é dessa área. Esses instrumentos eram usados basicamente na iniciação musical, né? E essa orquestra, eu acho... Olha, eu entrei em 2019, eu acho que já não estava mais. Eu acho que foi até 2018. Foi antes da pandemia, esse projeto. Mas que mais, assim, a gente tem também na área do coro juvenil as óperas, né? A gente fez uma temporada de óperas no Teatro Vila Velha, e também a ópera participou da turnê lá do Norte e Nordeste, com uma ópera brasileira, nordestina, baseada no movimento armorial, né? Como tem ali a linguagem do Ariano Suassuna, bem nesse estilo, assim, com bastante coisa colorida, coisas que representam muito esse sentimento integrado do Nordeste, né? Que a gente sabe que são estados completamente diferentes, mas que tem um denominador comum na nossa cultura. E essas óperas exploraram isso, então foi muito legal de ver também óperas cantadas em português, com uma estética muito nossa, né? E muito moderna também. E esses projetos de ópera, assim, eu acho que é algo incrível, assim, também, quando surgiu o próximo, que deve ter em breve. A gente fez também uma outra... Tem spoiler pra gente? A gente começa a criar o projeto, inclusive, nessa área que eu atuo com a minha equipe, de inscrever os projetos nos editais. E aí...
até a gente entrar em alguma, a gente fica quieto, porque a gente ainda está concorrendo, né? Mas sempre tem ideias novas, e essa parte do núcleo, né, do coro, e a atuação deles, assim, com performance e ópera, assim, é realmente belíssimo. Acho que no nosso YouTube também vocês podem encontrar vídeos. Falando sobre quantidade de público, né, que acompanha, no site de vocês tem sinalizando que é mais de 1 milhão de espectadores. Sim, em todos esses anos. 1 milhão? Em todos esses anos, sim, né? A gente já fez apresentações no Parque do Queimado, inclusive fora da sala principal, aberta ao público, com, sei lá, mais de 1.000 pessoas ou 500 pessoas. Já tivemos apresentações no Teatro Castro Alves, na Concha Acústica, com a Concha Acústica lotada, pelo menos 2 apresentações, assim, que eu lembro agora, os 10 anos do Neo Gibá e uma em 2024. E depois todas as turnês, né? Sim, é um número que a gente tem muito orgulho. 1 milhão? Verdade. É muito. Inclusive, assisti um pedacinho aqui do Tico Tico no Fubá, Orquestra Juvenil da Bahia. Esse vídeo ele já teve aí quantas visualizações? Ampliar a tela aí pra gente poder ver aqui. Esse vídeo viralizou. Ele viralizou no Facebook na época, depois nas outras redes sociais também. E essa apresentação é incrível. Eles estão super empolgados aí no final, no encerramento da turnê de 2018, na Filarmonia de Paris, uma das principais salas de concertos do mundo.
Canal do Neo Gibá, gente. Se você quiser assistir, se você quiser acompanhar, é só dar uma chegadinha no canal do Neo Gibá, se inscrever, curtir. Eu Tá? sempre morei aqui E na aí Capelinha tem de São Caetano. todos os E materiais eu me pra via em outros institucional. lugares. Pode dar uma pausa aí pra gente continuar a nossa conversa. Falando sobre... A gente vê aí que o público jovem, mas eu queria que você explicasse pra gente, assim, quem é que pode ser assistido pelo projeto Neo Gibá, quem é que tem interesse, se eu tenho interesse em participar, quem é o público exato do Neo Gibá ou quem é que pode ser beneficiado, né? Todo ano o programa divulga, né, a abertura de vagas nos núcleos e a quantidade de vagas por instrumento em cada núcleo. As inscrições são abertas ao público geral, é gratuito. O processo de seleção atende a critérios que são estabelecidos dentro do próprio setor também de desenvolvimento social, né, porque o programa ele prioriza pessoas, crianças e adolescentes e jovens em situações de vulnerabilidade, sejam elas quais sejam, sociais, econômicas, etc. E a gente sabe, né, que a quantidade de vagas disponibilizadas, às vezes, a procura é muito maior, né? Então, assim, esse processo, quando a gente divulga as vagas nas redes sociais, existe uma demanda enorme, né, de pessoas para entrarem em alguns núcleos, inclusive é por sorteio. Aí depende muito da mecânica de seleção de cada turma. Mas o público é a partir dos 6 anos, não é necessário ter 6 anos? 6 anos. Já começa lá, já é Tem recebido. iniciação musical, isso, com 6 anos de idade. E aí, bem, então é gratuito, o processo é aberto, é transparente, é dentro do site, tem um formulário, a pessoa preenche com as informações. E todo ano tem abertura de vagas novas em todos os núcleos, sim. Perfeito. Quem quiser ajudar o Neo Gibá, como é que funciona? Quem tem interesse, eu gostei do projeto, achei lindo, acho que é bacana fomentar esse projeto, quero ajudar. Ah, legal. A gente tem várias formas, né, de financiamento, assim, a gente tem a gente faz campanhas de doação, por exemplo, pessoa física, né? Se alguém quiser fazer alguma doação, inclusive no perfil lá, na bio do Instagram do Neo Gibá, tem a chave Pix. Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode doar qualquer valor que queira pelo Pix. Depois a gente também tem uma campanha de doação que ele tem o contribuinte que faz a declaração completa, né, do imposto de renda. Ele pode fazer uma doação que tem o abatimento na declaração de imposto de renda do ano seguinte. E depois a gente também tem todos os projetos de financiamento privado com as empresas, né? Com as leis de incentivo municipal, com abatimento de ISS ou IPTU. Com a lei de incentivo estadual, que é o programa Faz Cultura, a gente tem alguns projetos lá também com a empresa que tem atuação na Bahia e recolhe ICMS, pode vir a ser um patrocinador do Neo Gibá, tendo desconto no seu imposto devido, né, o ICMS. Ou na esfera federal, que é a lei de incentivo à cultura, conhecida como a Lei Rouanet, que também temos projetos inscritos lá, então uma empresa que faz o recolhimento de imposto de renda e queira fazer um patrocínio com dedução fiscal do imposto de renda a nível nacional, encontra no Neo Gibá também uma oportunidade aí de fazer um patrocínio. E depois a gente tem várias formas outras de ajudar. A gente tem, por exemplo, uma rede de psicólogos parceiros que fazem uma cota de atendimentos gratuita, né, aos integrantes do programa. Então, alguém que seja dessa área, que queira Tem atuar outras profissões que vocês precisam e uma pessoa pode querer ajudar? Porque aí você falou psicólogo, beleza, mas pode ter outras áreas que vocês precisam de ajuda e pode ser algo semelhante com o psicólogo. A gente recebe... Às vezes a gente recebe alguma proposta, aí tem que ver, assim... mas, assim, essa rede de psicólogos é um programa consolidado já, que são os psicólogos amigos do Neo Gibá. E também recebemos doações, às vezes, de instrumentos musicais. Então, assim, se alguém tem algum instrumento, órgão, por exemplo, que é bastante utilizado nas turmas de coro e nos núcleos na aula de iniciação musical, basta entrar em contato no nosso site, tem uma forma assim, tem um linkzinho assim, colabore, formas de ajudar, e aí tudo que eu falei tá lá descrito nos maiores detalhes, assim, como funcionam esses projetos de patrocínio, como fazer uma doação de instrumento, como fazer... Aí a gente às vezes tem campanhas específicas também, né, de arrecadação de alimento para como aconteceu na época da pandemia. A gente também fez arrecadação de alimento na época da enchente do Rio Grande do Sul. Sim. E fizemos uma doação grande para lá. Mas basicamente isso, na manutenção do programa, existem essas formas de doar como pessoa física ou como pessoa jurídica,
com abatimento de imposto, né? Seja ele imposto de renda ou ICMS, ISS e IPTU, ou doação direta de qualquer valor via Pix. Esse valor vai direto para você que está acompanhando o Pix do Neogibá. Se você for depositar, o dinheiro vai direto para a conta do Neogibá, tá? Para vocês ficarem cientes com relação a isso. A gente conversou aqui com Mariana Pereira, gerente institucional do Neogibá. Mariana, obrigado por ter vindo. Esse aqui é um projeto que a gente tem lutado, desenvolvido para poder apresentar projetos sociais como esse. E a gente sabe da importância desses projetos sociais para as comunidades. A gente gostaria, a gente quer, né? O objetivo é justamente fortalecer esses projetos, por isso que a gente está desenvolvendo aqui o Linha 8. O próximo episódio vai ser com o pessoal da OAF, provavelmente. Que são parceiros nossos também. São vizinhos ali, tá todo mundo junto. Já tivemos com o pessoal da Ilhaê, já tivemos com a TV Pelourinho. Você que tem interesse, pode clicar aqui embaixo, vai ter os links aí para você assistir. Assine o canal do Linha 8 e aí você vai poder acompanhar os próximos episódios, tá bom, gente? Queria agradecer você, acompanhar, agradecer mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite, uma honra mesmo. A galera do Neogibá, e não deixe de ir lá no domingo no parque, que é perfeito, maravilhoso, vocês não vão se arrepender, tá bom? Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Espero vocês lá.